Operação Lava Jato, que o Brasil todo comenta, o senhor acha que tem ferido o Estado Democrático de Direito? Veja, a gente tem que partir sempre de um pressuposto que é muito importante para que o nosso telespectador entenda, para que as pessoas entendam. Ninguém vai falar, ninguém em sã consciência vai falar que um crime X, Y ou Z não tem que ser investigado. Todos os crimes têm que ser investigados, todos, né? Todos os crimes têm que ser investigados, todas as pessoas que praticaram atos ilícitos devem ser punidas de acordo com a lei e na medida da lei. Agora, o que tem acontecido ultimamente, Pablo, é que as pessoas têm olhado o direito processual, o processo penal, sobretudo, como se fosse uma coisa irrelevante. Como se o devido processo legal fosse uma coisa irrelevante. Há violações manifestas à letra da lei em investigações sensíveis, como, por exemplo, a Lava Jato. Então, vou dar aqui alguns exemplos. Todo e qualquer prazo jurídico é estabelecido em lei. Não existe prazo fixado pelo juiz contra a lei. Bom, no âmbito da tal Operação Lava Jato, já houve situações em que um determinado magistrado, e eu não gosto de fulanizar a discussão, eu não pessoalizo a discussão, porque para mim muito mais importante do que as pessoas são as instituições, mas já houve uma determinada situação em que um determinado magistrado chegou a fixar prazo de 1 hora para a defesa se manifestar, né? Isso para o público entender, desculpe a interrupção, para o público entender o que representa um prazo de 1 hora dentro do trabalho que vocês fazem. Geralmente você tem quanto de prazo? É 1 hora. Assim, eu, às vezes, quando eu dou aula, eu brinco com isso, né? Dizendo que em determinadas circunstâncias vocês estão transformando os prazos em tarefa de gincana, né? Porque tarefa de gincana é que você resolve em 1 hora. Agora, é uma brincadeira para descontrair com uma coisa que é muito séria, porque está envolvendo a liberdade das pessoas, né? Então, não é possível, não é concebível que se imagine que alguém fixe um prazo de 1 hora e que isso fique por isso mesmo, né? No outro caso também, num outro processo bastante sensível, foram juntados aos autos durante a madrugada mais de 60 documentos. E havia uma audiência no outro dia de manhã. Se foram juntados mais de 60 documentos durante a madrugada, como é que você lê esses documentos para se preparar para a audiência, né? Então, o que as pessoas precisam saber, e Sartre dizia que o inferno são os outros, o problema sempre está com as outras pessoas, né? E você que está me assistindo agora, talvez você esteja insatisfeito com algumas coisas que eu estou dizendo, talvez você esteja até aborrecido com algumas coisas que eu estou dizendo, mas eu gostaria de pedir a você que fizesse uma reflexão. Toda e qualquer pessoa pode, eventualmente, se envolver num processo penal. Toda e qualquer pessoa pode. Você pode sair da sua casa hoje, por exemplo, e atropelar uma pessoa culposamente, se distraiu e atropelou uma pessoa culposamente. E dali para frente, você vai ser investigado numa ação penal, porque homicídio culposo e lesão corporal culposa de trânsito são crimes previstos no Código de Trânsito. Agora, quando isso acontece, o que as pessoas esperam é que os direitos delas sejam respeitados. O grande problema, e eu sempre digo o seguinte, Pablo, um dos preços mais caros que uma pessoa paga é o preço da coerência. Você ser coerente o tempo inteiro é muito difícil. Porque, normalmente, o ser humano tem uma tendência a argumentar por conveniência, né? Então, existe uma teoria na criminologia que diz que a gente julga as pessoas pela maior proximidade ou distância que a gente tem delas. Quando quem está sendo julgado é uma pessoa que é nossa amiga, e a gente quer que a lei seja respeitada. Quando a pessoa que está sendo julgada é alguém desconhecido ou alguém de quem a gente não gosta, aí a gente não quer que a lei seja respeitada de jeito nenhum. Só que o problema é o seguinte: quando você começa a desrespeitar as formas processuais para uma pessoa, depois, quando as formas processuais forem desrespeitadas para você, para seus amigos, para seus parentes, você não vai poder reclamar mais. Porque as regras de processo foram feitas para todos. Não existem 2 processos penais. Não existe um processo penal para a pessoa de quem você gosta e um processo penal para a pessoa de quem você não gosta. As regras são as mesmas para todos. Então, hoje, e falar isso, escrever isso, né? E eu falo isso, escrevo isso e volto a dizer, não estou fazendo aqui uma defesa da impunidade, uma ode à impunidade, né? Mas falar isso tem um preço pessoal muito alto. O senhor tem pagado esse preço, está sofrendo represália, retaliação pública, alguma coisa do gênero? Eu não lhe diria represálias e nem retaliações públicas por conta disso. Eu não tenho, com todo respeito, eu não tenho lá muita preocupação, por exemplo, com redes sociais, né? Mas eu me lembro, por exemplo, quando eu atuei nas 2 comissões de reforma. Eu atuei na Comissão de Reforma do Código Penal e atuei na Comissão de Reforma da Lei de Execuções Penais. Eu me lembro que em uma determinada audiência da Lei de Execuções Penais, eu tive um posicionamento técnico, que pode estar certo ou errado, não estou dizendo que eu sou senhor da razão, não, posso estar errado, né? Eu cheguei na Comissão da Lei de Execuções Penais e sugeri, né, a revogação do regime disciplinar diferenciado, porque eu entendo que o regime disciplinar diferenciado é uma inconstitucionalidade. E argumentei tão somente tecnicamente. E eu, honestamente, eu não fico preocupado com o que vão dizer no Facebook, ou, enfim, ordinariamente, a menos quando alguém me traz alguma coisa, ou me mostra alguma coisa, ou quando de fato é algo pelo qual eu me interesso. E eu não me interesso por ficar pesquisando o tempo inteiro essas coisas. Mas lá para as tantas, o pessoal que trabalha comigo, da minha assessoria, me trouxe lá uma série de coisas printadas, né,
de comentários feitos por internautas em relação à minha opinião de que o regime disciplinar diferenciado deveria acabar, né? E as pessoas começam a lhe atacar pessoalmente, né? Dizer que você, sei lá, deve morrer e coisa do tipo, etc, etc. Porque falar o que é uma massa apaixonada, né? Falar o que as pessoas que estão quase que encegueiradas pelo discurso do controle, falar contra isso, né, é decepcionar paixões, né? E isso envolve um grau de, às vezes, até de irracionalidade, né? Então, eu sempre digo para os meus alunos, né, eu não procuro a posição de conforto, né? Hoje, as pessoas, o que eu às vezes assisto, Pablo, é que as pessoas, por vezes, deixam de tomar determinadas posturas porque elas não querem ser respeitadas, elas querem ser queridas. Existe uma verdadeira compulsão por querer ser querido. Sim. As pessoas não falam e escrevem o que pensam, elas falam o que elas acham que as pessoas querem ouvir. Elas escrevem o que elas acham que as pessoas querem ler. E na hora que chegam pessoas e dizem, isso aqui está errado, não pode ser assim, isso aqui violou tal regra e tal, e as pessoas não querem ouvir, é óbvio que há um tipo de assim, a resposta social difusa que não é efetivamente agradável para ninguém.